E o perfil Goleada da Zoeira lá no antigo Twitter, hoje rede social X, colocou aí uma, digamos, não foi uma pergunta, mas eles meio que queriam saber o top 3 sobre esses três times. Goleada da Zoeira, faça um top 3 do maior para o menor. E aí vocês estão vendo, né? Da esquerda para a direita, Atlético Paranaense, Bahia e Sport. Eu tenho a minha opinião sobre isso, tá? E desses três, eu sou torcedor do Sport. Dá pra ver, né? A cor é azul, mas é uma camisa alternativa do Sport. Eu sou torcedor do Sport, mas desses três, infelizmente, o Sport não é o maior, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O Sport já foi sim o maior desses três clubes, tá? Entre Sport, Bahia, Atlético Paranaense, o Sport sim já foi maior. Inclusive o próprio Bahia também já foi maior do que o Atlético Paranaense, tá? Mas eu já vou logo aqui dar a minha opinião. Nem Bahia e nem o Sport hoje são maiores do que o Atlético Paranaense. Aceita que dói menos, tá? Eu fiz uma enquete no meu canal, aqui mesmo no canal, né? Na aba comunidade. E eu não tirei o print não, mas o Bahia estava ganhando. Eu perguntei quem é o maior tal dos três, né? E tinha Sport, Atlético Paranaense, Bahia. O Bahia estava ganhando porque a galera do Bahia é muito clubista, né? Gente, o Bahia e o Atlético e o Sport não são maiores do que o Atlético Paranaense. Eu preciso enumerar o que foi que o Atlético Paranaense fez nos últimos 20 anos para hoje ser maior do que o Sport e que o Bahia? Ou acho que não preciso desenhar, né? Bom, de todas as formas eu volto com esse assunto ainda. Vamos dar uma olhada nos alguns comentários sobre esta postagem aí no Twitter. E aí vocês estão vendo os comentários do Elton Andrade e do Nhoque Balboa, né? O Elton, ele diz o seguinte: Atlético Paranaense há anos superou os outros dois citados, exceto em torcida. Sua prateleira é a de cima. E o Nhoque Balboa disse: o Atlético sozinho tem mais tradição internacional que todos os times do Nordeste somados. E, gente, sobre o primeiro comentário, é verdade. O Atlético há anos superou o Bahia e o Sport, menos em torcida. Realmente é verdade. O Sport e o Bahia ainda possuem uma torcida maior do que o Atlético Paranaense. Aliás, os times do Paraná possuem uma torcida pequena, tá? Tanto o Atlético Paranaense como Curitiba são torcidas estaduais e mesmo assim centralizadas na região da capital. Porque no estado do Paraná, que é um estado grande, não é um estado pequeno, no estado do Paraná, a maior torcida do Paraná é o Corinthians, se não me engano, tá? Nem sequer o Atlético Paranaense e o Curitiba possuem as maiores torcidas do estado. Então sim, é verdade. O Bahia e o Sport possuem sim torcidas maiores do que o Atlético Paranaense e o Curitiba, tá? E sobre o Nhoque Balboa, ele falou que o Atlético sozinho tem mais tradição internacional que... É verdade também, gente. Todos os anos o Atlético Paranaense joga algum torneio internacional. Já ganhou a Sul-Americana 2 vezes e já chegou na final da Libertadores 2 vezes também. Então não tem o que falar, tá, gente? Realmente o Atlético Paranaense tem uma tradição internacional maior do que todos os times do Nordeste. É uma realidade. Eufrânio Hernandes disse o seguinte: Sport eu já de cara tiro da disputa. A única coisa que o CAP tem a mais que o Bahia é o título da Sul-Americana. Mas o Bahia, em termos de torcida e tradição, é muito maior. E isso vale muito mais que a Série B da Libertadores. Bahia em primeiro, CAP em segundo, Sport em terceiro. E depois o Wagner disse o seguinte: sem clubismo, contando títulos, torcida e relevância histórica, Bahia, Atlético Paranaense e depois Sport. Gente, eu nunca vi tanto clubismo em toda a minha vida. O primeiro diz assim: Sport eu já tiro, beleza, até aí tudo bem. Aí ele continua: a única coisa que o CAP tem mais que o Bahia é o título da Sul-Americana. Gente, o Atlético Paranaense é campeão da Copa do Brasil, porra. O Atlético Paranaense é campeão da Copa do Brasil. E outra, ele continua: mas o Bahia, em termos de torcida e tradição, é muito maior. Isso vale muito mais que a Série B da Libertadores. Não.
A Série B da Libertadores, ele está se referindo à Sul-Americana. Não vale não, companheiro. E outra, que tradição tem um Bahia maior do que o Atlético Paranaense na Série A? Se na era dos pontos corridos o Bahia nunca ficou entre os 10 primeiros no final do campeonato, gente. Na era dos pontos corridos, que é de 2003 para cá, o Bahia nunca terminou o campeonato entre os 10 primeiros, companheiro. E o Atlético Paranaense já foi campeão. Tudo bem que o Atlético foi campeão em 2001, ainda não eram pontos corridos. Mas quantas e quantas vezes o Atlético Paranaense ficou no G4, no G6 e foi para Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana? Gente, calma, gente. Calma. E outra, o Atlético Paranaense é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e bicampeão da Sul-Americana. Menos, gente. Pelo amor de Deus, pô. E o Wagner diz, sem clubismo. Contando títulos, torcida e relevância histórica, o Bahia... Gente, o Bahia tem 2 títulos da Série A, gente. Um título de 59 e um de 88. Já morre por aí. O Atlético Paranaense tem uma Série A, uma Copa do Brasil e 2 Sul-Americanas. O Atlético Paranaense já chegou a 2 finais da Libertadores. Gente, pelo amor de Deus, porra. Menos clubismo, cara. E o Otacílio Marinho, ele falou o seguinte, tá? Sendo torcedor do Sport, no caso ele diz que é torcedor do Sport, né? O Cap é bicampeão da Sula, perfeito. Tem 2 vices da Libertadores, perfeito também. Bicampeão da Copa do Brasil, aí não, viu, chefe? Ele não é bicampeão da Copa do Brasil, ganhou a Copa do Brasil uma vez. Já chegou em 2 finais, se não me engano, tá? E brasileiro mais recente, dentre os 3, 2001. Então ele está dizendo que o Atlético Paranaense foi quem conquistou mais recente o título da Série A, que foi em 2001. O Bahia não deveria nem ser mencionado. O último título expressivo foi o Brasileiro de 88. E aí ele coloca Atlético Paranaense em primeiro e o Sport em segundo. Já o perfil Campeão da América 2023 fala o seguinte: Cap em primeiro por ser o único dos 3 com título internacional. Bahia e Sport dá para ser uma briga boa. Bom, o Cap em primeiro. Bahia e Sport dá para ser uma briga boa? Talvez, para uns sim, para outros não, né? Torcedor do Sport vai dizer que o Sport é muito maior que o Bahia, torcedor do Bahia vai dizer que o Bahia é muito maior que o Sport. A verdade é que, sim, Bahia e Sport dá para ser uma briga boa, tá? Essa é uma realidade. E o Atlético Paranaense em primeiro. SP Ranks falou o seguinte: primeiro, Cap, 2 Sul-Americanas, é o único dos 3 a ter título internacional. Segundo, Bahia, tempos de glória no passado. Agora que está começando a tomar novos rumos. E terceiro, Sport, o melhor momento do time foi 87 e 90. E a última vez que o time teve relevância foi em 2007. Bom, a última vez que o Sport teve relevância não foi em 2007. Foi em 2008, quando o Sport foi campeão da Copa do Brasil. Acho que o cara aí se confundiu, né? Mas tudo bem. Ele deve ser torcedor do Bahia porque ele coloca tempos de glória no passado. Gente, tempos de glória no passado o quê? Um título em 59, um título em 88. Massa. E que mais? De 88 até hoje. O que mais, gente? Entende? Então, eu vejo que a galera responde com muito clubismo, tá? Eu não. Para mim, sim, o Atlético Paranaense, neste momento, em 2024, é o maior dos 3. Estrutura, CT do Caju, a Arena da Baixada, os títulos, enfim, o Atlético é o maior dos 3, tá? Que pena. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau.